Nesse vídeo eu vou te contar qual que é o segredo para criar um calendário editorial para os seus clientes de uma forma mais rápida. Eu sei o quanto pode ser demorado criar um calendário editorial para o nosso cliente, inclusive era uma das partes que eu mais odiava do trabalho e hoje é uma das partes que eu mais gosto, porque eu aprendi a organizar isso e deixar esse trabalho de uma forma muito mais rápida e prática. E também, se a gente demora muito tempo para fazer um calendário editorial, acaba desorganizando todas as nossas tarefas. Então é muito importante a gente saber fazer um bom calendário de uma forma mais prática e rápida. Eu sou a Carol Abella, social media, e eu vou te ensinar como fazer esse calendário dessa forma. E não esquece de te inscrever aqui no canal para aprender tudo que você precisa saber para se tornar um social media de iniciante a CEO. Vou te passar em 6 passos, então, como que tu faz para criar esse calendário de uma forma bem mais rápida e que depois que eu aprendi esse passo a passo, depois que eu comecei a aplicar, me ajudou muito a ter bastante antecedência na produção de conteúdo. O primeiro passo, ele vai começar lá na estratégia do cliente. Então, logo que a gente fecha negócio com o nosso cliente, a gente vai fazer uma reunião com ele para coletar dados, para montar uma estratégia, que é o que a gente vai seguir na produção de conteúdo do nosso cliente. Claro que às vezes a gente pode ir mudando essa estratégia conforme os resultados que a gente vai tendo, conforme os testes que a gente vai fazendo, mas é bem importante a gente ter essa etapa de elaborar a estratégia. Por quê? É na estratégia que a gente vai definir os dias que a gente vai postar, os horários dos conteúdos, que tipo de conteúdo vai entrar, se é Reels, se é carrossel, a linha editorial desse perfil, se a gente vai colocar posts mais engraçados, posts de notícia, enfim. Isso tudo, tendo a gente já definido, já é um grande passo lá na hora de montar o calendário, tá? E o que é essa estratégia? Então, como eu falei, a gente fecha o contrato com o cliente, a gente vai fazer uma reunião com ele para entender o negócio dele, o nicho dele, entender o público dele. A gente vai pedir para ele nos mandar alguns concorrentes, alguns perfis que ele segue, que ele gosta. Então a gente vai coletar o máximo de informações para que a gente possa depois fazer um estudo sobre a empresa do cliente, sobre o mercado dele, sobre o nicho dele, para a gente já ter várias ideias e informações sobre o negócio dele para montar essa estratégia. Então, digamos que você fez a estratégia, aprovou ela com o seu cliente, e aí então nós vamos para o segundo passo, que é as datas importantes e datas comemorativas, tá? Por isso que é importante a gente ter uma boa estratégia como base, porque aí a gente vai pegar todo mês e olhar no calendário. O que a gente vai ter de datas que são importantes para o nicho do nosso cliente? Então, digamos que o seu cliente é do nicho de engenharia. Provavelmente o dia do engenheiro é o dia importante para o seu cliente, então você precisa acrescentar essa data ali no calendário. Não necessariamente você vai fazer um post qualquer dizendo dia do engenheiro, tá? Mas isso pode nos guiar para criar conteúdos criativos. Daqui a pouco, para fazer um conteúdo sobre isso, explicar um pouco da história da empresa, é bem legal a gente ter datas para nos nortear. Além das datas importantes assim, é legal a gente colocar datas importantes para o cliente. Então, se tu está trabalhando, por exemplo, com um influenciador, é legal de saber a data de aniversário dele para ter alguma programação especial naquela semana, algum post diferente, ou é aniversário da empresa, tu precisa saber quando é, porque vai que o cliente precisa fazer uma ação, ele quer dar um desconto em algum produto, tudo isso precisa incluir no calendário, certo? A terceira coisa que você vai fazer é olhar as notícias que têm relação com o nicho do seu cliente. Então, se o seu cliente ele trabalha, por exemplo, com o mercado financeiro, é muito importante tu estar ligados nas notícias desse nicho. O que as pessoas estão comentando? Como é que está o dólar? Isso é um assunto em alta, então tu precisa estar sempre te atualizando sobre os assuntos que todo mundo está falando. Então, assuntos também da área da saúde, vive saindo novos medicamentos, novos estudos, regulamentação de suplemento. Então, tu precisa estar sabendo o que está acontecendo para incluir isso nos teus conteúdos também. Então, claro que às vezes a gente não consegue prever a notícia que vai ter lá no final do mês, do calendário que a gente está montando, mas se é um nicho que tu entende que tem notícias que a gente pode falar durante aquele mês, coloque num dos dias da semana post de notícia, que aí naquela semana tu vai ver o que está sendo comentado, ou tu vai conseguir encaixar com outro post para realmente pegar o hype
e comentar sobre essa notícia, tá? E isso, gente, é muito importante. Para alguns nichos isso dá muito certo. Quando a gente pega o hype, comenta sobre alguma notícia, aumenta muito engajamento, seguidores, compartilhamentos. Então isso é bem importante, tá? E aqui eu quero falar não só de notícias, mas também acontecimentos do mundo. Então, por exemplo, digamos que a gente está na época das Olimpíadas. Tu precisa falar alguma coisa sobre isso, dependendo do nicho do teu cliente. Então, avalie se vale a pena. Eleições, Copa do Mundo, enfim. Existem vários assuntos que é importante tu já mapear e ver se vale a pena falar sobre isso no perfil do teu cliente. O quarto passo é algo que tu vai ir construindo ao longo do mês com o teu cliente, tá? Eu gosto de montar com eles um banco de ideias ou banco de conteúdos, tá? Que são conteúdos que o cliente viu e gostou e gostaria de falar sobre aquilo, ou que eu estava ali fazendo uma pesquisa, vi um assunto legal, vi um estilo de post legal que a gente pode adaptar para o nicho dele. Então a gente vai criando ao longo do mês esse banco de ideias, esse banco de conteúdos. Porque na hora de montar o calendário, tu já vai ter várias ideias prontas que tu pode ir adaptando para o calendário do teu cliente, para o perfil do teu cliente, tá? Então, o segredo, assim, para a gente criar um calendário, além de todas essas informações que eu tô falando para vocês, é a gente não construir ele de uma vez só. É tu tá sempre construindo esse calendário. Então, tu tá sempre buscando conteúdo sobre isso, tu tá sempre antenado no que tá acontecendo. Então, daí tu vai montar esse banco com o teu cliente, tá? Aqueles clientes que a minha comunicação é pelo Trello, eu crio ali uma listinha de banco de ideias e aí eles vão colocando os links dos posts ou os assuntos que eles gostariam de falar, tá? Outros clientes, a gente vai criando uma pastinha de salvos ali no Instagram, que nós dois temos acesso, para a gente olhar também essas ideias que foram surgindo. Porque às vezes até no nosso horário de descanso a gente está ali rolando o feed e vem uma ideia legal para um cliente legal, tu não pode deixar passar, tá? Salva essa ideia porque vai te ajudar na hora de montar ali o teu conteúdo. E os clientes gostam também de participar disso, de pesquisar, de estarem antenados, é bem legal essa participação deles também. O quinto passo é olhar o relatório de métricas anterior. Claro que se tu tá no primeiro mês de trabalho com o teu cliente, tu talvez não vai ter relatório de métricas, mas tu pode dar uma olhadinha no perfil dele, ver o que ele já fez de post, o que deu certo, o que não deu, o que ficou legal. Mas se tu já tá há um tempo trabalhando com ele, provavelmente tu já fez relatório de métricas para esse cliente. Se tu não sabe como fazer, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para te assistir depois, tá? Mas nesse relatório de métricas, tu vai avaliar os posts do teu cliente, vai ver o que deu certo e o que não deu certo. O que deu certo, tu vai replicar. Então, se tu fez um tipo de post que teve um resultado legal, tu pode pegar esse mesmo post, fazer no mês seguinte, só que com um conteúdo diferente, falando de uma coisa diferente, mas no mesmo formato. Ou então, tu trouxe um assunto que deu muito certo. No mês seguinte, ou no outro mês, tu vai falar sobre esse mesmo assunto de uma forma diferente. Então, no mês tu falou daquele assunto no formato carrossel, no outro mês tu vai fazer um Reels falando sobre isso. Então, a gente pode aproveitar conteúdos sempre pensando em melhorar. Não faz sentido a gente copiar um post exatamente igual, tá? Claro que as pessoas que estão ali, elas não lembram, na maioria das vezes, dos posts que a gente faz. Mas eu sempre penso assim, como que eu vou poder melhorar? Se eu vou fazer ele de novo, como que eu vou fazer melhor? E aí a gente já fez 5 passos que vão ajudar a construir o nosso calendário. Só aí tu já vai ter um monte de ideia enquanto constrói. E aí o sexto passo é tu organizar isso no calendário. Então primeiro tu vai organizar aquelas datas importantes. E aí é legal também, no início principalmente, tu organizar. Se tu definiu lá na estratégia que segunda é dia de Reels motivacional, já escreve isso no teu calendário, segunda Reels motivacional. E aí tu vai pegar esses temas que tu selecionou e vai organizar no teu calendário. Quais desses temas aqui fazem sentido como um Reels motivacional? Ah, esse e esse. Já encaixa ali no teu calendário. E aí, tendo tudo isso, tu já vai conseguir ir encaixando no teu calendário e vai ficar de uma forma fácil. Então, o segredo para te criar um calendário editorial de uma forma mais rápida e prática é tu te organizar com todas essas ferramentas ao longo do mês, para na hora de sentar para fazer o calendário, tu fazer ele de uma forma super rápida. E agora eu vou te deixar um convite super especial. Vai lá no meu Instagram, @belacarol, e me manda no direct vindo do YouTube, que eu vou te adicionar no meu Close Friends, onde eu compartilho os bastidores da profissão, tiro várias dúvidas de social media e tô sempre trocando ideia para que a gente possa evoluir juntos. Te espero lá!